São José dos Pinhais, no Paraná. Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Desfrute desta mensagem. Glória a Deus. A palavra que eu quero trazer para você é um assunto que volta e meia eu gosto de tratar esse assunto, porque eu sei que ele libera muito sobre a sua e a minha vida. É um assunto central na vida cristã, é o poder da palavra. Você que está com a sua Bíblia, você pode abrir em Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, o versículo 8. Aliás, sim, 8. Romanos capítulo 10, versículo 8. A palavra de Deus nos diz assim: mas o que ela diz? A palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. A palavra da fé que pregamos. Meus queridos, a vida cristã, você já caminhou o suficiente para perceber que ela é vivida pela fé. Muitos de nós somos influenciados invariavelmente pelo diabo e tentamos organizar a nossa vida de tal forma que não precisamos acionar a fé. Eu vou planejar a minha vida financeira de tal maneira que eu nunca precise acionar a fé. Eu vou programar o meu casamento de tal maneira que eu não precise acionar a fé. Eu vou cuidar da minha saúde de tal jeito que eu não precise acionar a fé. E você já viu que você já bateu em algumas paredes na sua vida que sem fé, além de não dar certo, você não consegue agradar a Deus, não consegue viver plenamente o propósito de Deus na sua vida. Você faz o seu planejamento financeiro, é importante, mas você já percebeu que o que você mais precisa é fé na palavra de Deus para vencer as lutas do dia a dia. Assim também no seu casamento, na sua saúde, no seu ministério e em tantas áreas. E a Bíblia diz que a palavra da fé, ela está no teu coração e na tua boca. Ela precisa ser declarada. A Bíblia nos ensina sobre o poder da palavra em Provérbios 18, 20, ainda para a nossa introdução, que o poder da vida e da morte está na língua. Aquilo que você fala, meu irmão, é muito, muito sério. Seja bênção, seja maldição. Muitas pessoas amaldiçoam os outros, outros amaldiçoam a Deus e outros se auto-amaldiçoam. Como assim, pastor? Toda vez que uma pessoa diz, e um cristão diz, não, isso não vai dar certo, eu tento e nunca consigo, para mim não funciona, são palavras que você declara sobre você. No retiro de integração esse assunto é bastante ministrado, quando pais amaldiçoam os seus filhos. O filho traz alguma nota ruim da escola, e a primeira coisa que ele ouve, ao invés de uma palavra de bênção, é uma palavra de maldição. Mas é um orelhudo mesmo, é igual teu tio. Você não vai dar nada na vida, você é um zero à esquerda. E vai liberando palavras, quando a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua. E eu quero conversar com você sobre isso hoje à noite. Amados, a Bíblia, ela nos diz em Romanos capítulo 4, versículo 17, que Deus, Ele chama a existência as coisas que não são, como se já fossem. Eu pergunto para você, como que o mundo foi criado? Pastor, houve uma explosão. Meu irmão, só se foi depois da palavra de Deus. Todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Você sabia que isso não mudou? O poder da vida e da morte está na língua. É interessante, amados, nós entendermos isso. Você tem a palavra de Deus, as promessas de Deus, todas para você. Você é herdeiro dessas promessas. E do outro lado você tem algo chamado fé. A fé é a firme certeza daquilo que você não vê, mas espera. Pastor, traduza isso para mim. Fé é quando você começa a inclinar o teu coração para o que está escrito aqui e não para as circunstâncias. Por exemplo, você recebe um diagnóstico médico de que você tem X meses de vida. Você pode ficar com esse diagnóstico ou você pode inclinar o seu coração, a sua fé, para o que a Bíblia diz, e diz que Deus sara todas as tuas enfermidades. Agora, entre as promessas se cumprirem
e a fé se manifestar, nós lemos no primeiro versículo dessa noite, de Romanos 10:8, existe a palavra. Você precisa aprender a liberar a palavra. Meu irmão, se esse livro está aberto só no Salmo 91 lá na tua empresa, só para dar sorte, ou está fechado o tempo todo, meu irmão, ele não produz nenhum efeito na sua vida. Se você não acionar a fé no que está escrito aqui, ele não produz efeito na sua vida. Meu irmão, negue-se a viver uma vida sem exercer os músculos da sua fé. Arno, como que eu faço para misturar a fé nas promessas da palavra, da palavra de Deus? Você precisa liberar a palavra, aprender a chamar a existência aquilo que não é como se já fosse. Você vê uma situação difícil, por exemplo, na tua casa, você vê uma situação de estrangulamento financeiro e você está se ocupando disso. Deus, há uma promessa. Jesus, o Senhor disse que o Senhor viria e me daria vida em abundância. Está escrito na tua palavra que o generoso prospera. Deus, eu tenho sido generoso. Deus, eu recebo a prosperidade da tua palavra. E você começa a declarar a palavra e chamar à existência o cumprimento das promessas que aqui estão. Eu vi um vídeo, não achei o mesmo vídeo, mas eu separei um outro para tentar ilustrar isso para você. Se tiver algum engenheiro químico, depois você me corrija se eu falar algum nome errado aqui. Mas eu quero mostrar um vídeo para você sobre a mistura de hidrogênio e oxigênio, o que acontece, e depois eu quero aplicar a isso que eu estou falando. Coloca o vídeo para nós ali. É um vídeo curtinho, uma pequena aula de química para você. O que você vai ver, não tente em casa, só tente na igreja, o que você vai ver aqui. Então essa mulher está enchendo lá uma garrafinha d'água para fazer um experimento. E ela tem ali 2 tubinhos, um de hidrogênio e um de oxigênio. Bom, aí tem água ali dentro, ok? Pode até aumentar um pouquinho o volume. Então tá lá, hidrogênio e oxigênio. O que ela vai fazer? Pode baixar, não importa, pode baixar que eu dou a minha explicação aqui. Então ela vai encher essa garrafinha de água ali com 2/3 de hidrogênio. Vai entrar umas bolhas ali, daí a água vai sair. Não sabia que isso funcionava assim, mas diz que é assim, né? Bota o gás ali, daí a água sai, porque alguma coisa é mais leve que a outra, enfim. Sei que está entrando hidrogênio ali. Mais ou menos 2/3 da garrafinha. Tem algum engenheiro químico aqui? Não. Você nem está levantando a mão porque você sabe que eu vou te chamar aqui em cima, né? Mas tudo bem. Então você vai ter que acreditar em mim. Agora ela vai colocar mais 1/3 de oxigênio. Sai toda a água. Ela pode tirar e o oxigênio e o hidrogênio fica ali dentro porque é mais leve do que o ar. Que chique, né? Faz de conta que eu entendo que é mais leve do que o ar, não sei o quê. É elementar, né? Mas ali, agora está ali, tem hidrogênio, 2/3 e 1/3 oxigênio. E agora eles vão fazer uma faísca ali. E vai ter uma reação. Falei para você não tentar em casa, só tenta na igreja isso. Obrigado. O outro vídeo que eu achei, é aqui que explodiu tudo, é muito difícil fazer isso. O outro aparece assim, condensa a água imediatamente, mistura o hidrogênio e o oxigênio. O que isso tem a ver com a Bíblia? Meu irmão, a palavra é como o hidrogênio, é um ventinho, é um arzinho, é um gás que está lá. A fé é como o oxigênio, você não vê ele. E você colocou os 2 juntos ali. O que vai produzir uma reação que vai fazer uma explosão a ponto de produzir água? A sua palavra, a sua declaração. Meu irmão, o mundo e todo ele, a palavra de Deus chegou até você e até mim porque homens e mulheres creram na palavra e a declararam. Milagres acontecem porque homens e mulheres estão declarando a palavra de Deus sobre suas casas, suas igrejas, suas famílias e suas cidades. Há
palavra, a liberação da palavra de Deus. E eu quero ver um texto com você, que está lá em 1 Pedro, e nós vamos aprender um pouco mais no detalhe isso nessa noite. A Bíblia diz em 1 Pedro, no capítulo 3, vamos ler do versículo 9 ao 12. Acompanhe comigo, depois dessa riquíssima aula de química que você teve, né? A Bíblia, a palavra de Deus é como hidrogênio, a fé é como oxigênio. A tua palavra que produz a ignição, mistura os dois e produz o resultado. Você sabia disso? Você concordar com a palavra, você declarar a palavra. E nós vamos ver isso nesse texto que eu quero ler para você, de 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, dos versículos 9 ao 12. Olha o que diz esse texto da palavra de Deus. Não pagueis mal por mal, nem injúria por injúria. Pelo contrário, bendizei, porque para isso fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quiser desfrutar a vida e ter dias felizes, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Pois os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Olha o que diz esse texto. O versículo 9, ele diz: meu querido, existe algo para você fazer no teu dia a dia. Você quer ter uma vida feliz? Você quer viver dias de paz? Você precisa estar atento àquilo que você fala. E ele diz: bendizei, bendiga, abençoe, abençoe. Nós vamos ver sobre abençoar pessoas, abençoar Deus e abençoar você mesmo. Mas é interessante, meu irmão, que ele diz: bendiga para receber a bênção da herança. E aqui cabe uma pergunta: pastor, mas eu já não sou abençoado? Efésios já não diz que eu sou abençoado com toda sorte de bem espiritual por causa da obra de Jesus? Sim. A grande questão é a palavra que materializa essas bênçãos na tua vida. Você já é abençoado. Mas, por exemplo, as pessoas que aceitaram Jesus aqui, como que elas têm certeza que foram salvas, a não ser por uma coisa? Elas verbalizaram, elas declararam a palavra de Deus. Eu creio na obra de Jesus, eu creio que Ele veio, morreu, ressuscitou e está vivo. E isso a Bíblia me ensina, essa verbalização, essa fé que está no coração, isso verbalizado. A Bíblia diz que a partir daí eu sou salvo. E agora o texto diz no versículo 9: bendiga, para você desfrutar da bênção da herança. Meu irmão, Jesus conquistou tudo para você ter dias felizes e em paz. E Ele já deu para você, para o teu casamento, para as tuas finanças, para o que você imaginar. Pastor, mas como que eu desfruto? Comece a verbalizar as promessas de Deus para a sua própria vida. Você começa a entender o que a Bíblia está dizendo? Comece a verbalizar. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 24, que Jesus, pelas suas feridas, eu fui sarado. Quando foi a última vez que você declarou isso sobre você mesmo? É interessante, amados, que nós temos essa herança disponível. A Bíblia diz em Romanos 5,17 que você é co-herdeiro com Jesus. Mas veja o que a Bíblia nos ensina nesse texto. E eu quero avançar um pouco mais. A Bíblia fala sobre bendizer você mesmo, bendizer a Deus e bendizer o seu próximo. Como assim, Arno, bendizer a Deus? Como assim? Olha o que a Bíblia diz no Salmo 103, o versículo 12. Bendizer a Deus. O que é isso? Eu posso abençoar a Deus? Bendizer é abençoar. Amados, bendizer a Deus é reconhecer os feitos dele na sua e na minha vida. Ainda muito cristão não consegue perceber a boa mão do Criador sobre ele. Mas o simples fato de estarmos em pé aqui hoje, ouvimos tantos testemunhos, não é Deus que nos trouxe até aqui? Olha o que diz a Bíblia no Salmo 103, versículo 12. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios.
O salmista ele fala para a alma dele. E a alma às vezes ela oscila um pouco no humor. Mas ele diz: alma, bendiga a Deus, reconheça os feitos dele. Meu irmão, negue-se a murmurar contra Deus. Quanto cristão acusa Deus, bate lá uma enfermidade na casa: se Deus fosse tão bom assim mesmo, eu não passaria por isso. Se Deus fosse tão bom, meu marido não teria ido embora de casa. Se Deus fosse tão bom, isso não teria acontecido no país. Não, meu irmão, você está confundindo o teu inimigo. Deus não é diabo. Deus, ele é o teu Pai. Reconheça a boa mão dele sobre a sua vida e comece a bendizê-lo. Meu querido, eu quero testemunhar para você. Eu não consigo, ao levantar pela manhã, pode estar cera no olho, pode estar ainda meio tateando. Deus, obrigado. Obrigado por essa noite, obrigado por esse dia de vida. Como que você levanta pela manhã? Não, ninguém me liga de manhã. O meu humor só começa a melhorar depois das 10. Meu irmão, pela madrugada. Esse não é você, mas nem de madrugada. Bendiga minha alma ao Senhor. A Bíblia fala também sobre bendizer o seu próximo. A Bíblia diz no versículo 12: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica. Você sabia que os olhos de Deus estão constantemente sobre você? Você não é justo? É. Mas não só os olhos do Senhor estão atentos a você e a mim, mas os ouvidos dele também. Por que os ouvidos? Para ouvir a tua palavra, meu irmão. O texto diz para ouvir a tua súplica. Entenda essa palavra súplica para ouvir a tua declaração de confiança nele, a verbalização das promessas de Deus na tua boca. Deus está atento. Surge uma dificuldade na área que for na sua vida, imediatamente você começa a declarar a palavra de Deus sobre aquela situação. Meu irmão, quantas pessoas ainda vivem como ímpio, diante de qualquer dificuldade, entram num espírito de murmuração, de maledicência, contra si próprio, contra o próximo e contra Deus. O texto diz: você quer ter uma vida feliz? Refreia a tua língua do mal. Comece a bendizer a Deus e aprenda a bendizer o teu próximo. A Bíblia, ela nos diz, veja essa saudação, 3 João, por gentileza, 3 João capítulo 1, versículo 2. Olha a saudação, a bênção que João libera sobre o amigo dele. Olha a saudação, ele diz: amado, eu oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a tua alma. Irmão, essas são as palavras que precisam estar nos teus lábios acerca do teu próximo. Aliás, nós estamos na semana do irmão secreto. Como você sabe, nós declaramos a morte súbita, né, do elefante branco, né? Era muita gente traumatizada, era muita gente que achava que ia arrasar com o presente e saía arrasado, né? Porque ninguém quis o presente dele, acabamos. Foi bom, mas deixa para lá. Então agora nós temos amigos secretos, só que o nosso irmão secreto, é coisa de crente. Porque você vai entregar o presente, mas não só o presente. Você vai entregar também uma palavra para a pessoa no dia que você entregar o presente. Agora, imagine você entregar uma palavra dessa, ou você receber uma palavra como essa: ei, eu oro para que você vá bem, a tua alma, a tua saúde, teus negócios, teu casamento, tua finança. Meu irmão, é para isso que você foi chamado. Arno, como que eu sei, como que eu meço se eu estou abençoando meu irmão? É simples. As pessoas estão se aproximando de você para receber palavras de bênção, ou só para contar e ouvir fofocas? A Bíblia diz: bendiga, bendiga, abençoe, abençoe. Amados, em terceiro lugar, aprenda a bendizer a você mesmo. E aqui talvez entre um pouco do principal que eu quero falar com você. Você tem a palavra, você tem a fé. Comece a declarar a palavra de Deus sobre a tua vida. Há um texto muito importante, Isaías 40, versículo 31, que diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Meu querido, quando foi a última vez que você declarou essa palavra sobre a tua vida?
Ah, eu estou cansado, é o fim do ano, estou cansado. A Bíblia diz: caminharão e não se fatigarão, correrão e não cansarão. Por que você não pega a fé na palavra e declara: para mim essa palavra vai se cumprir? A Bíblia diz que você vai renovar as suas forças como a águia. Você vai voar com as asas como a águia e não vai se cansar. Esses dias, uma coisa curiosa, me deu uma dorzinha de dente. Eu estava no banheiro, comecei a orar. Pastor, então você se auto-abençoa? Isso mesmo, põe a mão na cabeça, eu me auto-abençoo. Não é o que a Bíblia diz? Aí eu estava orando esse texto para a minha vida. Eu estava: Senhor, as minhas forças se renovam, eu não canso e tal. E os meus dentes se renovam como... Aí eu parei. Pensei: peraí, mas a águia tem dente? Será? Não. E fiquei ali sozinho no banheiro. Mas a águia tem dente? Falei: eu não sei, Deus, mas essa águia tem, Deus. Então, Deus abençoa um dente novo, um dente abençoa. Meu irmão, dor de dente? Eu não sei você, meu irmão, como que você ora. Mas por que você não começa a declarar as promessas de Deus sobre a tua vida, ao invés daquela fila de maldição? Ah, meu dente, porque agora vai doer, porque agora eu sei que agora vem aquela agulha, agora vem não sei o quê, porque aí vai mexer no canal, porque vai ter que fazer enxerto de osso. Pela madrugada, pare com isso. Deus, meus dentes se renovam como da águia. Eu fiquei imaginando uma águia com dente, né? Essa tem, essa águia tem. É a palavra de Deus. O texto diz: caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Ao contrário, esses dias fui fazer teste de esforço. Para quem tem mais de 50, recomenda-se. E eu cheguei feliz no meu grupo familiar, né, com o resultado. Eu achei assim que eu fui aprovado com louvores, tipo esse texto aqui. Mas no grupo tem um médico, eu só não vou revelar o nome do Gipiela para você, mas eu fui falar com ele, falei: Gipiela, olha aqui meu teste aqui. Daí ele olhou assim: tá, quanto tempo você caminhou? E eu todo feliz: quase 8 minutos. Ele falou: isso aí minha sogra caminhou. Eu falei: não, mas é que não me disseram que era para andar mais, né? A máquina começou a sair fumaça, tá? Não, tô brincando. Meu irmão, a Bíblia diz: os que esperam no Senhor. Não é você? É. Por que você não ora isso sobre a tua vida? A patroa está meio cansada, irmã, começa a orar isso sobre a tua vida. O maridão está meio cansado, começa a declarar essa palavra sobre a tua vida. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. E não está falando só do físico, está falando das tuas emoções também. Sonhar de novo, enxergar mais longe, ver coisas novas, projetos novos. Aliás, essa semana, na quarta-feira, eu fui aqui na casa de custódia de São José dos Pinhais. E fui ali apresentado, o vereador Abilino me mostrou lá, me apresentou lá os diretores do presídio. E fomos conversando e conversando. E andamos por tudo ali, tem em torno de 1.300 pessoas presas ali. Aqui, a 5 quilômetros daqui. E conversa para lá, conversa para cá. O diretor da cadeira falou: pastor, já tem várias igrejas que fazem trabalho aqui. Eu falei: tá, mas eu quero fazer um trabalho com vocês, com os agentes penitenciários, com a diretoria. E ele falou: é uma boa ideia, pastor. Eu falei: então. E aí ele me falou: às 7 horas da manhã a troca de turno. Então, nós estamos com um trabalho novo, eu só preciso de voluntários. Assim, a queima-roupa, quem gostaria de participar de um trabalho desse? Assim, levanta a sua mão. Olha aí, glória a Deus. Glória a Deus, várias pessoas. Então, aplauda Jesus, gostei disso, coisa boa. Então, quando ele me perguntou, na hora eu falei: nós vamos. Amém, meu irmão? Então, depois, você que levantou essa mão, procure o Fernando. O Jefferson não está hoje, então procure o Fernando, dá teu nome para a gente organizar isso. Meu irmão, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Você percebe que de repente tem um projeto novo. Agora imagine você subindo com asas como águia. E agora você vê aqueles 50 homens ali. E semanalmente você pode encontrá-los e ministrar a palavra de Deus. E ver aquelas pessoas sendo saradas. Você percebe que surge uma coisa nova que você não imaginava antes do culto. E você sai daqui com um projeto novo. É isso que o texto está dizendo. Por que você não começa a declarar: Senhor, eu vou subir com asas como a águia. Eu me nego a ficar aqui no chão, Senhor.
Eu quero projetos novos. Não é a palavra? Por que você não declara sobre a tua vida? Por que você não declara sobre a tua empresa? Senhor, a minha empresa vai subir com asas como águias. Pastor, mas é que o senhor não conhece a minha empresa. Eu alugo fita VHS lá no final, quase em Tijucas do Sul. Não tem jeito. Não, meu irmão. Começa a declarar. De repente acontece alguma coisa. E aí tem uma matéria, alguma coisa. E todo mundo quer fita VHS vintage, né? E você é o maior alugador dessas fitas VHS. Meu irmão, Deus faz milagres. Você crê nisso? Por que você não declara? É a Bíblia, é a palavra de Deus. Olha o que mais diz a Bíblia em Ezequiel, no capítulo 37. E esse texto ele nos aperta ainda mais. Ezequiel 37, abra por favor, e veja o que diz os versículos 4 e 5. Ezequiel 37, os versículos 4 e 5. Alguém pode estar pensando, pastor, fita de VHS no final da rua é moleza, que o senhor não conhece a minha situação, pastor. Então, dê uma olhadinha em Ezequiel 37, versículos 4 e 5. A Bíblia, ela diz assim: então ele me disse, profetiza sobre esses ossos. É para fazer o quê? Profetizar. Como é que profetiza? A não ser usando a boca. Você percebe o poder que está aí na tua língua? O profeta, ele se depara com um quadro de ossos secos, um vale de ossos secos. Nos dias que isso aconteceu, Israel estava debaixo de um grande jugo, e era a visão como se todos os jovens soldados deles estivessem mortos, terra assolada. E talvez haja pessoas que você olha para algumas áreas da tua vida, pastor, é isso que eu vejo, uma desolação no casamento, nas finanças. Pastor, eu estou apavorado com esse fim de ano, não sei como vai ser, não sei como será ano que vem. Então ouça o que o texto diz. Deus fala para o profeta: diante desse quadro você precisa fazer uma coisa. O que, Senhor? Profetizar. Profetize, bendiga, abençoe. Meu irmão, receba isso no teu espírito. O texto diz: profetiza sobre esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: farei entrar em vós o espírito e vivereis, porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito e vivereis, então sabereis que eu sou o Senhor. Meu irmão, Deus continua fazendo milagres. Meu irmão, vale de ossos secos é coisa antiga. O mesmo Deus está atuando, e Ele diz para você e para mim: pegue essa situação que você não está vendo saída e comece a profetizar, comece a declarar bênção, seja lá no teu trabalho, na tua empresa, na tua família, no teu ministério, na área que for. Deus, eu profetizo as tuas promessas sobre essa e aquela área da minha vida. A Bíblia diz no versículo 7, então profetizei como me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, enquanto o quê? Eu profetizava, não enquanto eu murmurava, não enquanto eu não cria, não enquanto eu ficava só olhando, mas enquanto eu profetizava, eu comecei a ouvir o ruído, diz a palavra de Deus. Meu irmão, comece a ouvir o ruído do milagre na tua vida. Por que você não começa a falar com o Espírito Santo? O Espírito Santo é hoje, o Espírito Santo é hoje. Eu vou chegar em casa hoje, como aquela mulher de Marcos capítulo 7, que tinha a filha endemoniada, e ela chegou em casa e a filha estava liberta, deitada na cama. Meu irmão, isso é para você, isso é para mim. Eu não sei quanto a você, mas eu profetizo sobre a minha vida: bênção na área das finanças, bênção no casamento, bênção com os filhos. A Bíblia, ela nos ensina, e ela avança nesse texto, e no versículo 12 é tão forte o que Deus diz acerca disso. Está escrito: portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, a terra prometida. Meu irmão, existem algumas áreas sepultadas na sua vida. Deus quer tirar você daí. Pastor, eu já não sonho mais com isso, eu já não tenho mais alvos para esse ano. Meu irmão, é tempo de sonhar de novo. Nós não acabamos de ler que para você é voar com asas como águias? Meu irmão, você não foi feito com espírito de galinha para ficar no chão. É verdade. Nós fomos feitos para voar com asas como águias. Falando de sonhar novamente, renovar o vigor físico, emocional, espiritual, financeiro, matrimonial, familiar.
profetiza sobre o vale de ossos secos. A Bíblia diz ali em 1 Pedro, eu quero caminhar agora para o final, no capítulo 3, você quer ter dias felizes? Refreie a língua do mal e bendiga. Bendiga a Deus, bendiga o seu próximo e bendiga a você mesmo. Você recebe essa palavra? Convido você a ficar em pé, por gentileza. Pedir para o grupo de louvor vir aqui. Eu quero orar, gostaria que você ficasse um instante, ainda não tenha pressa de ir embora. Eu quero orar com você. Eu quero profetizar sobre a tua vida. E eu oro para que você receba no teu espírito. E à medida que eu estiver declarando, vá falando com o Espírito Santo também. Pai Celestial, obrigado por essa tarde. Obrigado por cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui. Obrigado, Pai, pela tua palavra que funciona como hidrogênio. Obrigado pela fé. Pai, obrigado porque pelo menos um grão de mostarda de fé cada um tem. E Pai, obrigado porque temos o privilégio de declarar a palavra, que cremos nas promessas da tua palavra. E assim nós fazemos nessa noite, e assim nós recebemos, Pai, as tuas promessas. Pai, portanto eu declaro sobre cada pessoa que aqui está, Pai, eu declaro e profetizo sobre cada um que tem diante de si um vale de ossos secos, seja na família, seja nas finanças, seja na saúde, seja no lar, seja no ministério, na área que for, Pai. Nessa hora eu profetizo sobre cada um, Pai, a abundância financeira, as delícias do Senhor nessa área, Pai. Novos sonhos ministeriais. Eu profetizo, Pai, um renovar das forças físicas, Pai. Eu profetizo sobre cada um saúde plena, Pai. Eu profetizo que as nossas crianças não ficam doentes, os nossos idosos não ficam doentes. Pai, eu profetizo saúde plena nesta casa. Pai, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, casamentos sarados, casamentos restaurados. Pai, pessoas que estão no lodo da intriga, do ódio, da confusão, Pai, nessa hora eu chamo essas pessoas para fora dessa sepultura, Pai, e profetizo a cura de cada sentimento, cada relacionamento, cada casamento. Pai, eu profetizo também a restauração de amizades, Pai, os laços de amizade, Pai. Eu profetizo para cada um a restauração do ânimo, Pai. Pai, declaro que cada um aqui sobe com asas como águia, Pai. Eu profetizo que cada um comece a enxergar coisas novas acerca da sua casa, dos seus filhos, dos seus pais, da sua família, do seu ministério, do seu chamado. Pai, eu declaro que homens e mulheres aqui voam com asas como águias e começam a ver outros aspectos da vida, Pai, aspectos ministeriais. Pai, a doçura novamente de experimentar tempos novos, tempos de refrigério com o Espírito Santo. Pai, eu profetizo sobre cada um que aqui está o vigor no físico, Pai. Aquele que por alguma razão anda cansado, abatido, aflito, eu profetizo sobre a tua vida um novo ânimo nas tuas emoções, um novo vigor no teu físico, do alto da tua cabeça à planta dos teus pés. A palavra de Deus diz que você caminhará e você não se cansará, você correrá e não se fatigará. Essa palavra é para você. Eu profetizo isso na tua vida, Pai. Eu profetizo sobre cada família aqui representada o melhor final de ano que cada um já experimentou, reunindo a família, reunindo os amigos, Pai, contando as bênçãos, bendizendo o Senhor, bendizendo o seu próximo e desfrutando das bênçãos para a sua casa. A palavra de Deus diz: então você saberá que eu sou o Senhor quando eu abrir as tuas sepulturas. E hoje, Pai, essa é uma noite de abrir as sepulturas, porque nós recebemos a obra completa do Senhor Jesus, Pai. Nós recebemos a justiça, Pai, o presente da justiça, Pai. Nós recebemos o desfrutar das bênçãos da nossa herança, Pai, em todas as áreas da nossa vida nós recebemos. E eu profetizo, Pai, cada um aqui recebe, cada um aqui desfruta. A palavra de Deus diz, eu declaro sobre a tua vida, Deus coloca em você o Espírito Santo e você vive, e Ele coloca você na tua terra, na terra prometida. Então você saberá que eu sou o Senhor, eu disse isso, eu o fiz, diz o Senhor. Você pode aplaudir a Jesus. Receba essa palavra, receba essa palavra, receba essa palavra. Esperamos que você tenha sido grandemente edificado com essa mensagem. Venha nos visitar em um de nossos cultos, aos sábados às 19h30, culto de jovens,
aos domingos às 10 horas da manhã e às 18 horas. E também inscreva-se em nosso canal no YouTube.